perceber é mais importante do que expressar. Duat ou tuat. Por que afirmo que perceber é mais importante que expressar? Ou seja, percepção é superior à expressão. Porque se você não perceber, não tem material para expressar. Mas você pode expressar sem perceber. Há vezes que a expressão ofusca a percepção. E muitas vezes a percepção cala a expressão. Por não ter códigos de linguagem para expressar aquilo. Por exemplo, nesse conceito que eu coloquei de cidades intraterrenas, submersas, ou mundos submersos, temos a Duat. Né? A Duat, ela é vista por duas óticas. Os mais ligados à filosofia veem esse mundo na sua imaginação como as construções greco-romanas, né, com essas tônicas latinas e gregas. Já os mais aprofundados, aqueles mais propensos à minúcia oculta, eles já imaginam uma Duat arabesca. Eu, por exemplo, nunca vi essa cidade com a característica teosófica descrita. Aqueles templos, como há no Roncador, né, como há lá na própria Grécia, essas ruínas romanas. Eu geralmente não vejo assim. Né? Desculpa que eu vou desligar a ligação aqui. E geralmente o que aparece são construções totalmente diferentes das que temos hoje. E há uma confusão também, né, na percepção. Tem gente que chama a Duat de plano mental já. Só que ele se esquece que tem que ter um representante do plano etérico. Ou seja, badagas. Eles tiram o plano físico e já pulam num salto quântico, que fazem com tudo isso, como se a natureza desse saltos, e já pula para o mundo astral, que segundo eles é o Badagas. Badagas não é plano astral. Há um plano físico, superficial, crosta. Há um plano dentro desse etérico que o vitaliza, Badagas. São apenas nomes em sânscrito para dar uma, vamos dizer, um rótulo, uma etiqueta para isso tudo. Porque não conseguimos compreender sem nomes, sem nomeações. Temos que ter endereços para o cérebro fazer sinapse. Depois temos a Duat, que é um astral. É o astral superior do íntimo terrestre, porque a Terra também é um organismo, ela tem alma. Não, mas é em Duat que estão os registros. Vocês acham que no mundo astral não há o registro de tudo que se movimentou? É o primeiro plano que se movimenta. Você quer ver os dinossauros? Você acha que você vai ver no plano causal só? Vai ver também no astral. Isso se distribui em importâncias e em memórias de tudo que foi passado. Por exemplo, um dinossauro ele teve também alma. Ele se transportou num plano astral quando ele dormia e quando ele morria. Ele também tinha vitalidade, como qualquer coisa na natureza. Sim, se transportava por badagas. E também tinha um corpo físico sobre a crosta. Também tinha um resquício de mental, porque ele tinha que bolar sua caça, as estratégias. E por ser filho do universo, ele também tinha um corpo casuístico. E esse corpo casuístico que evolui, que a gente não pode barrar isso.
a gente, né, nós repetirmos as atitudes animais agora no homem. Esse corpo causal, ele não vai, né, o corpo causal lá do animal não vai ter portabilidade para evoluir para um corpo causal humano. E o humano, estancando isso também, não possibilita desse corpo causal se expandir a ponto de alcançar o entendimento do anjo. Isso não pode parar, é o fim da linha, o anjo. Não para no humano, então você não é a coisa mais especial de jeito nenhum. Por mais especial que você considere um ser humano, um mestre, né? Somos todos discípulos. Mestre é o anjo. E anjo, como dizem alguns aí, que anjo não entra no astral, não, ele não entra aqui. Porque se ele entrasse aqui com a sua frequência original, o plano mesmo o engoliria, o destruiria. Então ele manda representantes. Então esses mestres físicos que vocês vê são avatares, é descida da lei. É um representante, é o carteiro, um mensageiro. E quem vira fã do mensageiro e se esquece da mensagem, sacrifica o mensageiro. Então a percepção, ela é a coisa mais importante. Se você não quer falar ou não consegue expressar o seu conhecimento, ainda seria importante mais perceber do que expor, a não ser que você perceba também que você está preparado e que aquilo procede, está acima de todas as dúvidas, tá? Acima de qualquer prova. Aí você pode falar com propriedade. Só que é o seguinte, você não é obrigado a falar o tempo inteiro, né? Viver espiritualidade 24 horas, só respira isso. Você também tem que ter os pés no chão. A ciência fala em equilíbrio apenas como se equilibrar sob as pernas. E equilíbrio é muito mais que isso, né? Que é a própria percepção. E a própria percepção ou autocepção que eu coloco do interno, do íntimo, de ânima, alma e espírito. Essas coisas têm que se equilibrar. Tem que ter os seus momentos, saber qual é o momento. Mesma coisa quando você tem pressão alta. Tem a pressão alta que é acionada através de inquietudes emocionais. E tem aquelas que é devido a alguma substância, né? O excesso de cloreto de sódio e tudo mais. Quando você se detém a ter uma hipertensão, né, cavalar, súbita, você tem que observar, perceber, eu ingeri alguma coisa que me deixou assim? Ou é um estado emocional, psicológico? Então, em tudo isso, se a gente percebesse mais do que expressasse, a gente solucionaria dentro de si, sem ninguém precisar lá fora expressar o que não sabe sobre nós. Quem sabemos de nós mesmos é apenas os nós mesmos, o eu individual. Paz e verencial.